tá? Por conta da minha falta que foi na segunda-feira. Então, eu vou gravar o módulo 16 e o módulo 17, tá? Vou pedir que vocês façam as atividades, porque no dia da prova de vocês, na segunda-feira, eu vou estar olhando as apostilas com essas atividades feitas, tá bom? Bom, vamos lá. O módulo 16 seria o mundo, os principais conflitos da atualidade, tá? A maioria das pessoas acredita que acredita que depois das duas grandes guerras mundiais, entramos em um período de paz. Na verdade, as guerras se tornaram mais numerosas. Somente entre 1945 e 2005 ocorreram mais de 250 guerras e conflitos em todo o mundo, com a morte de mais de 30 milhões de pessoas, a maioria de civis, tá? Sem dúvida, o século XX foi o mais assassino de quem temos registro, tanto na escala, frequência e extensão de guerra, que o preencheu também como volume único das catástrofes humanas, que produziu desde as maiores fomes da história até o genocídio sistemático. Quando o século XXI teve início, havia guerras de mais de 100 lugares no mundo, em grande parte devido ao ressurgimento do tribalismo, com diferentes etnias entrando em conflito. Eles se tornaram tão numerosos que é quase impossível acompanhar pelos meios de informação e desenrolar de todos os conflitos em andamento. Então, nós vamos ter agora aqui esses principais conflitos que acabaram ocorrendo, tá, gente, dentro de alguns países, por religião, por atritos que se houve entre eles, tá? Então, nós vamos começar aqui na página 229 com o mundo distante da paz, tá? O Índice Global de Paz de 2018, medido pelo Instituto Economics e Peace da Austrália, mostrou que a situação de violência no mundo piorou pelo quarto ano consecutivo. O GPI é calculado de acordo com 23 indicadores que medem a situação da paz, não apenas a existência ou a ausência de guerra, com base em 3 áreas: o nível de segurança social, a extensão dos conflitos internos e internacionais e o grau de militarização de cada país. Desses 23 indicadores, 9 pioraram e 8 melhoraram, em relação ao ano anterior. Além de apresentar os resultados de 2017, o relatório incluiu a análise das tendências positivas para a paz, examinando as atitudes, as instituições e as estruturas que criam e sustentam sociedades mais pacíficas. Finalmente, o relatório avalia os impactos positivos que altos níveis de paz têm sobre os indicadores econômicos. A constante piora do GPI na última década foi causada por muitos fatores, dentre os quais se destacaram o aumento da atividade terrorista, a intensificação dos conflitos no Oriente Médio, o aumento das tensões na Europa Oriental, as tensões no Nordeste da Ásia, o aumento do número de refugiados e o aumento das tensões políticas na Europa e nos Estados Unidos. Em 6 de 9 das regiões do mundo analisadas pelo relatório, houve piora no índice de paz. O mundo islâmico, formado pelo Oriente Médio e Norte da África, permaneceu como a região menos pacífica do mundo, contendo 4 dos 10 países menos pacíficos. A Ásia Meridional foi a segunda região menos pacífica do mundo, mas teve uma pequena melhoria de posição. As 4 regiões mais pacíficas, Europa, América do Norte, Ásia, Pacífico e América do Sul, registraram deterioração de suas situações de paz, em especial a América do Sul, devido ao aumento da taxa de encarceramento e ao terrorismo. Na análise da situação de cada país, a Islândia continuou sendo o país mais pacífico, posição que ocupa desde o primeiro relatório em 2008, seguido por Nova Zelândia, Áustria, Portugal e Dinamarca. Por outro lado, a Síria continuou sendo o país menos pacífico do mundo, posição que ocupa 5 anos, seguida por Afeganistão, Iraque, Sudão do Sul e Somália. Observe o mapa a seguir. Então, aqui nós temos esses registros, né, que é o Índice Global de Paz, que seria esse GPI, tá? Que ele acabou analisando e vendo quais são os países do qual tem o menor índice de conflitos entre eles, né, que seja interno ou externo, esses conflitos que acabam existindo dentro desses países, né, de alguns continentes. E eles analisaram que desde 1938 até o ano de 2018, teve lugares, né, teve países que houve essa diminuição,
houve uma pacificação dentro desses países, assim como outros continuaram ou até pioraram, né? Ou então não melhoraram em nada, né? No caso aqui ele cita até a Síria. A Síria seria um dos países que durante anos continua sendo um dos primeiros, né, pioneiros em relação a lutas, a conflitos internos dentro do próprio país, né, que seriam esses conflitos que se tem principalmente relacionados ao presidente de lá, que ele não aceita a religião dos outros, né? Que tem que realmente seguir o que ele decreta e a religião do que ele acha que é certo. E que não seguem, se são pessoas que não seguem o que ele quer, acabam sendo mortas, né? E exposta ali no meio da praça para todo mundo ver. Então, ele tem os seguidores dele e tem as pessoas que são contra ele, mas que na verdade não podem demonstrar o que querem, né? Não tem, na verdade, uma liberdade de expressão, porque senão acabam sendo mortas. Então existe esse conflito interno dentro do país. Tem também boa parte dos países africanos que tem esse conflito também por questão de etnia, né? Por questões culturais dentro do próprio país, que isso vem desde a época da colonização, né, que boa parte do território africano foi colonizado pelos europeus e uma parte pelo continente asiático, do qual eles colocaram, né, a sua cultura ali dentro, colocaram as suas regras, né, quando foram colonizaram essas partes, e tiraram toda a riqueza, né, dessa população e foram embora. Então, assim, meio que ficou se virem depois de tudo isso. Então, eles entram em conflitos também, em questões culturais, em questões religiosas, em questões de território. Há um conflito muito grande, onde as pessoas também morrem diariamente por conta desses conflitos que foram deixados lá atrás, principalmente por conta dos colonizadores. Tá? Então, é um lugar também que sofre bastante com essas questões de guerras, né, internas dentro do próprio país, tá? Tem esses países aqui que são considerados mais pacíficos, que seriam aqui por parte da América do Sul, né? Tem alguns países da Europa, tem aqui a Áustria, Portugal, tem a Dinamarca, Nova Zelândia, que são considerados os lugares mais pacíficos, da onde não se tem conflitos, nem interno nem externo, tá bom? Aí aqui no mapa da página 230, a gente tem um índice global de paz, tá? Seria, no Canadá, ele acaba sendo um índice muito alto, tá? De paz dentro do país. Em alto existe em boa parte dos países da Europa, um pouco nos países asiáticos, um pouco também, bem pouco mesmo, mas nos países africanos, um pouco da América do Sul aqui. E muito baixo em boa parte aqui que seria do território da Rússia e uma boa parte no território africano e uma parte também no continente aqui asiático, tá? O Brasil ele acaba tendo uma pacificação média, tá? Em relação a esse índice de paz. O britânico John Kenjan, um dos mais importantes historiadores dos conflitos armados, afirma em sua obra Uma História de Guerra que nos últimos 5.500 anos houve uma relativa paz entre os povos apenas de 292 anos. Segundo ele, a história escrita do mundo é, em larga medida, uma história de guerras, porque os estados que vivemos nasceram de conquistas, guerras civis e lutas pela independência. Em geral, considera-se guerra todo conflito armado que envolva 2 ou mais estados e que resulte na morte de pelo menos 1.000 pessoas por ano. Segundo esse critério, durante todo o século XIX, teriam ocorrido apenas 107 guerras. No século XX, elas foram mais de 300 e envolveram cerca de 100 países, matando milhões de pessoas. Somente na Primeira Guerra Mundial morreram cerca de 10 milhões de pessoas e na Segunda, cerca de 50 milhões. No século XXI, tem marcado o ressurgimento do tribalismo, com diferentes etnias entrando em conflito. Os conflitos tornaram-se tão numerosos que é quase impossível se informar sobre todos eles. Semanalmente ocorrem todos os novos conflitos, alguns dos quais perduram poucos dias. Que eu me perdi, gente. Duram poucos dias, mas que resultam em dezenas ou centenas de mortos e feridos, além de produzirem grandes danos materiais. As notícias que vemos na mídia estão longe de retratar a verdadeira extensão e o número de conflitos armados no mundo atual.
já que não há espaço, interesse ou tempo suficiente na mídia para comentar todos. A base étnica de muitos conflitos está no uso das manifestações culturais como elementos para diferenciar as minorias e mantê-las segregadas, gerando uma espécie de preconceito cultural ou preconceito étnico. Há preconceito contra a religião, línguas, hábitos alimentares, formas de vestimenta e etc. Diante das ameaças exteriores, muitos desses grupos étnicos reagem com um progressivo isolamento, na tentativa de manter sua integridade e identidade cultural. Quando vivem em guetos, tornam-se comuns diferentes tipos de proibição, como casamentos interraciais, práticas de certas religiões, consumo de determinados alimentos, entre outros. Essa é a forma que o grupo encontra de se manter fora da influência da maioria que o circunda e a que ameaça destruir seus valores. Muitas vezes, o impulso para a perseguição e extermínio de minorias é dado por um Estado, como ocorreu na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, com base na ideologia nazista. Outras vezes, o componente impulsionador é a religião dos grupos majoritários ou interesses econômicos de certos grupos que têm acesso ao poder político. O racismo é um ingrediente essencial ao nacionalismo. O nacionalismo, por sua vez, é um movimento político que procura atingir e conservar a autonomia, a unidade e a identidade nacional em nome de uma população. Os nacionalistas defendem a ideia de que pertencer a uma nação constitui um sinal de identidade e isso define uma comunidade como uma entidade de soberania e única. Evidentemente, essa ideologia nega a identidade às pessoas que tenham cor da pele, idioma, tradições, costumes ou religião diferentes da maioria nacional, gerando discriminação e exclusão. O século XXI tem sido marcado pela explosão de conflitos nacionalistas, étnicos e religiosos. Eles se intensificaram após a queda do Muro de Berlim, novembro de 1989, e a dissolução da União Soviética, dezembro de 1991. Fatos que marcaram o fim da Guerra Fria e o começo da nova ordem internacional. Isso levou a uma nova escalada dos gastos militares internacionais. Até 1995, os gastos com armamentos no mundo mantiveram-se em uma média de 800 bilhões por ano, acelerando-se desde então. Segundo o Instituto Internacional dos Estudos para a Paz de Estocolmo, em 2017, os gastos militares mundiais atingiram um pouco mais de 1,739 trilhão. Os 5 países com maiores gastos, que vêm em conjunto, tiveram cerca de 60% das despesas militares do mundo, podendo ser vistos na tabela a seguir. A ONG sueca informou que no final de 2017, os 9 países do Clube Atômico, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, China, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte, possuíram 14.465 armas nucleares operacionais, das quais mais de 13 mil concentradas nos Estados Unidos e na Rússia. Há ainda o problema da participação crescente de crianças nos conflitos bélicos. A Convenção de Genebra e a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança proíbem que elas façam parte de conflitos. No entanto, estima-se que haja entre 50 e 250 mil garotos e garotas participando de conflitos na atualidade. Nas 2 últimas décadas morreram quase 3 milhões de meninos e meninas em conflitos e quase 5 milhões ficaram mutilados. Outro grave problema é a questão dos refugiados. Segundo a Convenção de Genebra, assinada em 1951, refugiado é toda pessoa que, por causa de temores de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado grupo social ou opinião política, encontra-se fora do seu país de origem e que, por causa desses temores, não pode ou não quer regressar ao mesmo. Segundo o Alto Comissário dos Estados Unidos para Refugiados, em 2017 o contingente de expatriados era de 17,5 milhões de pessoas. Então, esses conflitos que se tem, como eu já tinha falado para vocês, muito deles é por conta de religião, né, por conta da cultura, da etnia, e que isso vem desde lá de trás, quando esses países começaram a ser colonizados, né? Não aceitavam, na verdade, a colonização, não aceitavam as regras impostas por alguns países. Como nós tivemos, por exemplo, no Brasil, que boa parte do nosso país ele foi colonizado
A África também, que foi colonizada por vários outros países, né, por outros continentes, foram implantadas culturas, né, etnias diferentes. Né, e a partir daí veio o preconceito, que seja por religião, que seja pela cultura, que seja pela cor da pessoa. Então esses conflitos eles vêm desde lá de trás, eles não vêm de agora, né? E que até hoje eles perduram. A gente ainda luta por esses direitos que as pessoas deveriam respeitar, na verdade, a cultura, a etnia, a raça, o que for das outras pessoas. Mas infelizmente isso não existe. Enquanto isso, né, perdurar, as pessoas, na verdade, vão sempre estar em conflitos. Essas nações vão sempre estar em guerra, né, em conflitos entre eles, que seja interno ou que seja externos, tá? Aqui um deles ele cita, inclusive, que foi o primeiro da Primeira Guerra Mundial, do qual houve mais de 10 milhões que foram mortas as pessoas, né, e dentre delas civis. Na Segunda Guerra Mundial houve triplicou a quantidade de pessoas que morreram por conta dessa guerra, né, que foi de 50 milhões de pessoas. E que no século XXI ele também foi marcado, né, com diferentes etnias entrando em conflitos, né, que se também tornaram-se numerosas. E que semanalmente, na verdade, ocorrem conflitos dentro de todos os países, só que não é mostrado pela mídia porque não é tão interessante assim, né? Eles mostram o que eles acham de interesse, mas na verdade esses países vivem conflitos diariamente, mas que não é mostrado. Então, por isso que as pessoas acham que muitas vezes os países estão em paz, mas na verdade não. Existem conflitos internos dentro deles, como eu disse, por conta da cultura, por conta da cor da pessoa, por conta de religião, e que não são aceitos, mas eles vivem em constante guerra, tá? O racismo ele acaba sendo um ingrediente, né, essencial do nacionalismo dentro das próprias nações. Então, assim, é um movimento político que procura, na verdade, atingir e conservar a autonomia, né, e a unidade e identidade nacional de nome de uma população, e que essas pessoas buscam desde lá de trás que não haja mais esse preconceito por conta da cor, né? Por conta, existe ainda muito esse racismo. Então, assim, é evidente, né, que essa ideologia, ela nega a identidade das pessoas que têm uma cor da pele, idioma, tradição, algum costume da religião diferente da maioria da nacional, que seja de dentro daquele país. Então, as pessoas, elas já olham meio torto, né? Existe essa discriminação, existe essa exclusão dessa população por ela não seguir o que a maioria de dentro do país acaba achando que é certo. Né, não existe esse respeito. Igual na época do nazismo, né, em que os judeus eram vistos como pessoas que deveriam ser mortas, que deveriam ser excluídas por conta da sua religião, que era diferente, por conta dos seus costumes, das suas tradições, que eram totalmente diferentes do que era dita pelo ditador, que seria o Hitler. Eles achavam que eram ideias contrárias e que não convinham, que aquilo ali não tinha nada a ver do que esses judeus falavam, né, e que milhares de judeus acabaram sendo mortos por falta de aceitação que se teve dos nazistas, né? Aí aqui nessa tabela ele mostra os países que durante todo esse tempo foram guardando armamentos, né? Investindo em armamentos para colocar dentro dos seus países caso haja uma guerra maior, né? Tipo assim, vão estar preparados para grandes conflitos. Inclusive eles colocam aqui os países que mais gastaram. Tem aqui os Estados Unidos, a China, a Arábia Saudita, a Rússia e a Índia. Foram os países que mais investiram nesses armamentos, tá? Durante esse tempo todo aí. Dizem que a Rússia e os Estados Unidos são os lugares onde mais se tem esse armamento, né, estocado durante todo esse período até 2017. A ONU, ela fala, né, que é proibido colocar as crianças nesses conflitos bélicos que existem, mas sabem-se que boa parte, principalmente nesses países islâmicos aí, boa parte, tanto de meninos quanto meninas, são colocadas dentro desses conflitos aí, tá? Então, assim, muitas dessas pessoas, por conta desses conflitos, acabam deixando o seu país de origem, vão entrando ilegalmente em outros países, pelo fato desse problema que tem marcado, né? Essa perseguição que existe, na verdade, dentro dos seus países, né? Então essas pessoas elas acabam meio que ficando com medo de permanecer naquele país por conta da sua
religião, por conta da sua cor, que às vezes não é muito aceita dentro do seu país. Então, boa parte dessa população acaba indo, né, para outros lugares tentando ter uma condição de vida melhor, né? Então existe, na verdade, esse impasse aí das pessoas que muitas delas acabam não querendo regressar novamente para o seu local de origem, né? Porque existe, na verdade, uma perseguição dentro do seu próprio país por conta da sua religião, da sua nacionalidade, né? Do seu grupo social, ou então por ter uma opinião totalmente oposta daquilo que é realmente colocado dentro do seu país. Então essas pessoas elas acabam se refugiando em outros lugares, elas acabam sendo refugiadas. E muito disso por conta desse racismo, desse preconceito que existe dentro do seu próprio país. Tá? Então elas são obrigadas a sair porque senão acabam sendo mortas, tá? Aqui tem a atividade 1, que eu vou pedir para vocês também fazerem. A gente vai fazer a correção dessas atividades que eu vou colocar no plural, tá? Peço que vocês façam essa correção que eu vou estar colocando, porque segunda-feira eu vou olhar as apostilas, tá? Durante a avaliação de vocês. Aqui na página 233, nós temos os principais conflitos existentes dentro da África, tá? Que quando começaram as grandes navegações, no século XV, havia na África mais de 8.000 povos organizados em tribos e alguns impérios. Ao longo dos 5 séculos seguintes, os europeus desarticularam essas pequenas nações tribais e organizaram territórios coloniais segundo seus interesses. A imposição de novas fronteiras por um violento processo de unificação, pois os milhares de novos territórios existentes foram confinados em poucas dezenas de estados sob o controle das metrópoles europeias. Com o enfraquecimento das metrópoles europeias após a Segunda Guerra Mundial, desenvolveu-se na África um nacionalismo fortemente marcado pelo anti-imperialismo e pela busca de soberania política e econômica. Como consequência, ocorreu uma rápida multiplicação das independências com o surgimento de mais de 45 novas nações entre 1950 e 1980. As independências, no entanto, não trouxeram paz ao continente, pois as fronteiras impostas pelos europeus contribuíram para a eclosão de conflitos no continente, a maior parte deles relacionadas às diferenças étnicas. Muitos dos novos estados tentaram evitar esses conflitos e manter sua coesão territorial por meio da federalização, em que cada etnia estivesse representada no governo central. Mas a grande diversidade de povos e as lutas pelo poder acabaram marginalizando muitas etnias, o que originou novos conflitos. Em 1993, foi criada a Organização da Unidade Africana, composta de Estados-membros em que se comprometeram a respeitar as fronteiras herdadas dos colonizadores, respeitar a soberania dos Estados, e não intervir nos assuntos internos dos demais Estados-membros. Isso, no entanto, não impediu os enfrentamentos. Ainda no século XX, ocorreram enormes conflitos. Guerra de Biafra, ocorrida na Nigéria, é considerada como o primeiro grande conflito étnico africano pós-colonização. Nela se opuseram de etnias Yoruba, principalmente a Hausa e Ibo. Em 1967, o governo Yorubá retirou os campos de petróleo da região de Biafra do controle Ibo, o que levou o chefe local a declarar a região independente. No novo país, Biafra, recebeu o apoio de grandes empresas transnacionais, especialmente as britânicas, que desejavam explorar seu petróleo. A região foi invadida pelo governo central, iniciando uma guerra civil que se alongou mais de 2 anos, com o saldo de 2 milhões de mortos. Nesses conflitos africanos aqui, como eu já havia falado para vocês, eles ocorreram desde a época, né, e principalmente foi piorando a situação, né, de quando acabou tendo, né, um grande problema da colonização de vários países, né, que tomaram conta aqui de dentro da África, tá?
Então, assim, muitos depois desses colonizadores saíram de lá, foram para outros lugares e deixaram ali extrema pobreza a população, tá? E aí, dentro delas, entrou esse grande problema aqui, que seria essa guerra de Biafra aqui, tá? Antes disso, se tinham conflitos territoriais, que na verdade os colonizadores colocaram como se fosse terra de um, terra de outro, foram embora e ficou aquela decisão assim, tipo, e aí? De quem que é essa terra, tá? Então eles continuaram meio que em conflitos por conta disso. Houve essa guerra, como eu tô falando, né? Esse conflito da guerra de Biafra aí, que ela acabou chocando bastante o mundo, né? Porque houve algumas imagens bem marcantes de adultos e crianças em estado de extrema subnutrição, né? Ou então estavam mortas, né? Por falta de alimento, de água, de tudo ali. Então, um grande causador disso foi exatamente por conta dessa guerra, né? Que foi um choque entre os dois grupos étnicos aqui da Nigéria. Tá, a Nigéria, o que aconteceu? Ela se tornou independente e foi formada pela união do povo Ibo, né, com o povo Hausa. Os Ibos eram da província na época da Nigéria. Então, de uma forma geral, eles tinham os melhores empregos e os melhores salários na época. Então, um golpe na época de Estado, tá? Um grupo de oficiais do exército de etnia da Ibo tomou esse poder. Então, um contragolpe de um novo governo foi derrubado e os Ibos passaram a ser caçados e massacrados dentro do seu próprio país. E depois disso, eles conseguiram escapar, conseguiram fugir, né, para suas províncias de origem e se declararam independentes. Só que essa província, né, de Biafra era muito rica de petróleo. Então, por esse motivo, o governo ele não queria aceitar essa separação desses dois países, né, tendo em vista que era a região mais rica ali do lugar. Então, tudo isso ocasionou uma guerra civil, tá? Que foi na década mais ou menos de 60 até a década de 70. Então, morreram aproximadamente milhões de pessoas, né? A maioria deles acabaram sendo essa população de Ibos. De Ibos. Esses Biafras, eles acabaram se rendendo, né? E foi anexada, foi feito um novo território ali da Nigéria que havia depois desse todo esse conflito. Então, depois do fim dessa guerra, o país ele vem sendo governado por militares, tá? Que acaba sendo administrado totalmente dominado pela corrupção dentro desse país, tá? Então, assim, por conta desse conflito, boa parte dessa população acabou sofrendo muito por conta dessa divisão que se tinha na época da Nigéria, né? Por conta desses dois grupos, tá? Mas ainda assim, eles passam por uma situação difícil, mas não como antigamente em que milhares de pessoas morreram, mas ainda existe uma fome extrema dentro do país, existem uns conflitos entre eles, tá? Aqui nós temos agora esse próximo conflito, tá? Que seria o da Ruanda, que a minoria étnica Tutsi, formada por pastores, dominava a maioria Hutu com a ajuda dos colonizadores belgas. Após a independência em 1962, a maioria Hutu passou a controlar o governo e iniciou uma forte perseguição aos Tutsis, provocando uma imensa imigração para os países vizinhos. Em 1990, a Frente Patriótica Ruandesa, formada pelos exilados Tutsis, invadiu Ruanda, dando início a uma guerra civil. Em 94, França enviou tropas e invadiu o país pelo oeste. A FRP ocupou a capital e lançou a ofensiva final em julho de 94. No fim desse ano, mais de 2 milhões de pessoas já haviam fugido do país e cerca de 1 milhão já havia sido morta. Esses dois exemplos, entre dezenas de conflitos ocorridos, indicam que a UA não conseguiu manter os seus princípios. A fim da organização não foi ocasionado por isso, mas sim pela falta de pagamento de contribuições devida pelos Estados-membros que a sustentavam. Com o fim da UA, em julho de 2001, formou-se uma nova organização, a União Africana, inspirada na União Europeia. Na sua ata de constituição foi previsto pelo que poderia intervir nos Estados-membros em 3 casos: prevenção e pacificação de conflitos, crimes de guerra e práticas de genocídio. Mas, mesmo com essas regras, os conflitos étnicos e as guerras entre as nações continuaram a acontecer dentro do continente. Dentre os conflitos mais recentes, aqui destaca-se a do Sudão do Sul e Darfur. Então, essa guerra civil que houve, né, dentro de Ruanda, ela aconteceu na década aqui de 90, né, até 94, onde essas tropas, formadas por esses Tutsis,
e Hutus moderados iniciaram alguns ataques, né, a partir de campos de refugiados que se tinha aqui dentro da Uganda. Então essas tropas governamentais, né, na época entraram em conflito, né, então teve esses desdobramentos principalmente por conta de genocídio, né, que durou em cerca de 100 dias e foi responsável por mais de milhares de mortes desse outro grupo aqui que seria do Tutsis, tá? Então, assim, a Ruanda ela acaba sendo um pequeno país, né, do continente africano, que foi habitado por diferentes etnias, que seriam desses Hutu e Tutsis, que formaram a maioria da população, tá? E que compunham uma minoria étnica, na verdade. Então, essa rivalidade entre esses Hutus e os Tutsis passou a ser construída desde o século XVIII, que foi a época da colonização, tá? Depois disso ainda, que foi do século XV, e no século XVIII foi piorando mais. Então, esses dois grupos, né, que seriam do Tutsis e do Sus, eles eram as etnias majoritárias que habitavam ali aquela região ali de Ruanda, tá? Então, o povo, ele tinha do ponto de vista cultural, né, eles possuíam uma série de similaridades, pois eles acabavam compartilhando a mesma tradição e falavam o mesmo idioma, tá? O início dessa rivalidade ele aconteceu dentro dessas etnias, né, pela formação do reino da Ruanda, tá? Quando os Tutsis ocuparam cargos governamentais muito importantes e que não foram aceitos pelos outros grupos, tá? Então a ampliação desse grupo, né, entre os Hutus e a Tutsis ocorreu no período lá atrás, do domínio da época dos alemães e dos belgas dentro dessa região. Então, os primeiros colonizadores europeus, eles acabaram estabelecendo dentro da região uma divisão territorial realizada pela conferência que se houve em Berlim na época, tá? Então, os alemães, eles exerceram um domínio muito grande, né, em parceria com os Tutsis. Então, eles deram uma série de privilégios de administração colonial ali do território, tá? Então, a partir depois, né, dessa Primeira Guerra Mundial, essa região ela foi entregue para os belgas, que acabaram aumentando, né, o abismo na relação entre esses dois grupos, que eram entre os Tutsis e os Hutu. Então, os colonizadores, na época, eles justificavam os privilégios dos Tutsis, colocando que eles eram sempre superiores ao outro grupo, né? Então, de acordo com os princípios na época, né, desse período, eles eram bem melhores do que o outro grupo, tá? Então, essa divisão, ela foi se intensificando, né, pelos belgas na época que estavam com o outro grupo, a partir da década de 30, tá? Quando a identificação, né, começou um documento, né, que foi emitido na época, colocando as informações da etnia de cada grupo, tá? Então, o processo de descolonização, movimento de independência ganhou força com a adesão dos Hutus, que acabaram exigindo que o governo ele fosse democrático, tá? Liderado pela maioria ali do grupo de Hutu. Isso deu início à Revolução Ruandesa, tá? Que concluiu a transição do país em uma nação independente, de caráter republicano e governada pelos Hutus. Então, nesse período, ele foi registrado alguns ataques também contra outro grupo, que eram os Tutsis, e que forçou milhares de refugiados em país, né, refugiar-se, né, em países vizinhos, como no caso aqui da Uganda, tá? Então, durante esse golpe, né, que se teve, a discriminação contra os Tutsis, iniciada no processo da independência desses países, organizou extremamente um governo corrupto, tá? E ditatorial, tá? Então, o governo ele começou a ficar enfraquecido a partir de uma grave crise econômica que foi enfrentada dentro do próprio país, tá? E dentro desses problemas, começaram os conflitos dentro do Sudão, tá? E dentro aqui de Darfur, tá? O Sudão ele obteve uma independência do Reino Unido em 1956. Desde então, os conflitos étnicos têm sido constantes, com os dois momentos mais intensos, denominados Primeira Guerra Civil e a Segunda Guerra Civil. Nessa última, morreram cerca de 2 milhões de pessoas e mais de 4 milhões se refugiaram em países vizinhos. Ela foi marcada pelo crescimento da milícia islâmica Janjaweed, formada pela etnia Bagara,
da região norte, que tinha como objetivo a eliminação dos grupos rebeldes não islamizados no sul do país. Em 2005, foi assinado um acordo de paz que concedeu autonomia aos rebeldes ao sul e propôs um referendo sobre a sua independência. Em 2011, o referendo deu independência à região, originando um novo país na África, o Sudão do Sul. A região de Darfur, situada a oeste do Sudão, tem cerca de 350 mil quilômetros, sendo ocupada por mais de 5 milhões de pessoas, predominantemente das etnias Fur, da qual surgiu o nome Darfur, Terras do Fur, e Massalit e Zagauá, tá? Então tem esses dois territórios também, do qual se tinham conflitos, né, entre eles. Então houve esse conflito aqui dentro do Sudão, né, do Sul e de Darfur, tá? Esse conflito que houve entre eles, que houve dentro desses países aqui, né, que houve por conta obteve, né, o Sudão quando ele obteve essa independência aqui por conta do Reino Unido na década de 56, esses conflitos étnicos eles têm sido constantes, tá? Com dois os mais intensos denominados no caso da Primeira Guerra Civil, tá? O Sudão, ele acaba sendo um dos países mais instáveis, né, politicamente em todo o mundo, tá? Existem conflitos históricos e disputas internas dentro do próprio país, da independência da época, né, do seu território, desde a independência frente do Reino Unido, que foi concretizada aqui mais ou menos na década de 56, tá? Desde então já ocorreram guerras civis, né, e até a independência do Sudão, que era uma região da maioria cristã, em contraste com a maioria islâmica do norte. Então havia realmente um conflito ali, principalmente por conta de religião, tá? O conflito ali que tem, né, em Darfur acaba sendo mais dramático, né, do que seria ali do Sudão do Sul, tá? Porque eles se arrastam desde 2003 e ainda ocorrem nos dias atuais, por mais que não seja mostrado, tá? Onde pessoas são mortas, né? Milhares de refugiados existem, tá? Que acabam indo para países vizinhos, do qual acaba sendo um número muito grande, né? E que merece uma atenção do governo e de políticas internacionais voltadas para isso, tá? Então a ONU, né, já viu que já foram mais de 300 mil pessoas que foram mortas e mais da metade da população que tiveram que abandonar ali essas áreas indo para outros países vizinhos, tá? As causas desses conflitos acabam sendo os desníveis regionais em termos de desenvolvimento social e a atuação corrupta do governo do Sudão, tá? Então, o poder, na verdade, do público sudanês abandonou completamente essa região do oeste. Foram grupos armados da maioria não árabe, né, que acabaram erguendo-se e começaram a atacar alvos do governo, que responde desde então pesadamente com ataques diretos também, né? Então, com o auxílio das milícias, né, e organizações armadas, tá? Os dois principais grupos, né, que atuam em Darfur e no Sudão, né, que seria aqui, são o Movimento de Justiça e Igualdade, né, e o Exército de Libertação Sudanesa, tá? O governo, além de atacar com bombardeios, né, que se tem, acabam também por meio de incentivos, tá? Que é por conta aos Janjaweeds, que ele coloca aqui, que é uma milícia que pertence a um grupo étnico árabe muçulmano, tá? Que acaba ficando na parte de Darfur. Embora esse acordo de paz, né, tenha sido assinado desde 2006, ele acaba não foi aderido por todos, tá? Então essa escala de violência ela foi retomada intensamente dentro desses países, tá? Então elevando novamente um número muito grande de mortos dentro desses países e de refugiados para países vizinhos, tá? Então essa independência, né, do Sudão do Sul por meio de um referendo que se tinha, embora não se tenha gerado de qualquer tipo de trégua, né, de paz entre o Sudão e o governo, de um novo território formado. Então atualmente, né, existe ainda esses conflitos, tá, entre o Sudão e boa parte aqui de Darfur, tá, que é uma luta contra esses governos que na verdade querem impor, na verdade, suas regras dentro desses países, tá?
essa disputa que existe entre eles de fronteira de um país para o outro, tá? Então essa independência ela ocorreu, né, no sul, deixando o governo, uma boa parte desse governo fragilizado e que tem elevado a motivação política dos grupos, né, em Darfur por um separatismo, né, que seja separado cada vez mais e reivindicando ali as suas terras, tá? Então existe um conflito muito grande dentro também da África por conta de territórios aqui, tá? Em fevereiro de 2013 teve início que vem sendo chamado de Terceira Guerra Civil, tá? Em que grupos rebeldes de Darfur atacam postos do governo na região como forma de protesto pelo descaso governamental para com as populações desse território. O governo ampliou o apoio de milícias islâmicas, dando início ao que foi classificado como uma limpeza étnica, com destruição de povoados, assassinatos de mulheres e crianças e destruição de plantações e confisco de colheitas, provocando uma onda de fome. Várias propostas de intervenção internacional feitas pela ONU não foram aprovadas pelo veto da China, maior parceira comercial do governo sudanês. No entanto, quando os combates se intensificaram na metade do ano de 2006, o Conselho da Segurança da ONU aprovou a Resolução 1706 e enviou uma forma de paz composta de 20 mil soldados para apoiar as tropas da União Africana, sem, no entanto, conseguir uma pacificação para a região. Tá? Então, assim, dentro desse conflito que se tem, né, a maioria dessa população se revoltou, na verdade, contra o governo, né, e de alguma forma tentaram buscar uma melhor condição de vida para eles, tá? Então, assim, existem esses conflitos, tá? Dentro deles, boa parte da condição de vida dessa população, né, do Sudão, acabaram piorando, porque boa parte dessa população acabaram sendo morta, tá? Então a taxa de mortalidade de infantil ela acabou sendo bem elevada também. Boa parte das mulheres também acabaram sendo mortas, tá? Por conta dessas reivindicações. Então assim, ainda agravou mais a situação, tá? De acordo com a guerra, né, constante que existe por conta de bombardeios, tá? Principalmente nessas regiões de fronteiras, o qual eles brigam, né, por conta de território, tá? Então intensificam o número de mortos e refugiados, além de fazer com que o governo sul invista mais da metade das riquezas do país em armas, né, para conseguir ganhar, né, desses conflitos de acordo com esses outros países aí, tá? Existe essa conferência, né, que se teve de Berlim, porque a ONU, na verdade, ela tentou entrar como se fosse uma pacificação, né, mas infelizmente acabou não conseguindo, tá? Então existiu uma conferência, né, em Berlim, que ela aconteceu na década de 84 e 85, tá? Que acabou tentando delimitar essas regras e acordos durante a ocupação do continente africano, tá? Principalmente pelas potências europeias, que ficou conhecido também como a Partilha da África, tá? Então isso resultou na extensa exploração econômica dessas colônias africanas pelos países europeus. Então essa conferência de Berlim, tá? Ela foi resultado ali do surto na época do neocolonialista, tá? Que surgiu a partir da segunda metade do século XIX. Então a Europa ela estava em um grande desenvolvimento tecnológico conhecido como a Segunda Revolução Industrial, tá? Esse crescimento tecnológico promoveu avanços na produção de energia, na química, no desenvolvimento, tá? E outras coisas mais. Então, o capitalismo, na época, ele sofria transformações. Então, a partir desse desenvolvimento tecnológico, surgiu com uma necessidade de impulsionar, né, dar continuidade no processo de exploração de matéria-prima dentro do continente africano. Tá? Então, o continente africano e asiático apareceram então como um alvo de ambição dessas potências europeias, tá? Então, assim, boa parte desse território acabou sendo ali explorado, tá? Então, essa conferência de Berlim, tá? Ela foi inicialmente idealizada em Portugal, tá? Porém, os alemães realizaram-se na década de 84, entre 85, tá? Sob a liderança, né, que se tinha antigamente de um outro governo, tá? E que esse evento ele acabou reunindo 14 potências da época com o intuito de debater a ocupação da África,
tá? De ocupar, na verdade, um território que nem era deles. Então foi proposto em Portugal, né, que sugeria a criação de um domínio que unificasse de leste a oeste dos dois territórios portugueses, de Angola e Moçambique. E a proposta ela foi prontamente rejeitada pelo Reino Unido, que posicionou Portugal a abandonar essa ideia, e que realmente eles acabaram, né, deixando para lá, porque senão ia haver um conflito realmente entre eles. Então foi debatido durante essa reunião a questão do domínio de determinadas regiões do Congo, né, que era ocupada pelos belgas na época, e essa conferência ela determinou que os rios na época, o Níger e o Congo, seriam de livre navegação, tá? Ou seja, também eram abertos a todos os países. Então foram determinadas em parte os territórios que seriam ocupados e divididos na África da forma que melhor agradasse essas potências industrializadas, tá? Então essa conferência de Berlim, ela foi na verdade para tentar melhorar, não no caso para a própria população africana, e sim para esses países europeus que estavam querendo de alguma forma tomar conta de toda a riqueza que se tinha ali dentro do continente africano, tá? Temos os principais conflitos aqui que se tem dentro da Europa, tá? A Europa é um continente marcado por grande diversidade étnica, originado por uma longa história de invasões, guerras e migrações. Dentre os diversos conflitos étnicos da Europa atual com diferentes níveis de gravidade, destacaremos 4 que envolvem os países analisados a seguir. A Espanha, país com quase 50 milhões de pessoas de diferentes origens étnicas, em que se destacam castelhanos, bascos, galegos e catalães. Vamos nos concentrar na questão de Basca. O povo basco mantém sua identidade cultural, apesar dos séculos de dominação espanhola e francesa. Na atualidade, eles formam uma população de cerca de 2 milhões de pessoas que ocupam a área binacional indicada no mapa a seguir. O governo espanhol e francês tentaram algumas vezes suprimir a identidade cultural e linguística basca. O ápice desse processo europeu ocorreu na Espanha, durante a ditadura franquista, governo do Francisco Franco em 39 e 73, quando o uso da língua, das cores e dos símbolos bascos chegou a ser proibido. Na Espanha, a luta dos bascos pela independência começou no século XIX e se intensificou no século XX, especialmente a partir de 59, quando se formou a organização da maior projeção na luta pela autodeterminação, o ETA. O ETA foi responsabilizado por mais de 1.000 mortes, desde quando começou a usar a violência para tentar a independência em 1978. Com a nova Constituição espanhola, o País Basco conseguiu grande autonomia, reduzindo a militância e o poder do ETA. No entanto, parte da organização manteve-se irredutível, continuando a reivindicar a independência total da região por meio de uma luta armada. Vários acordos de cessar-fogo foram realizados, quase sempre encerrados em atentados terroristas, como a explosão de um carro-bomba no aeroporto de Barajas, que encerrou um cessar-fogo apenas de 8 meses. Finalmente, após longas negociações, em maio de 2018, o ETA anunciou a dissolução de todas as suas estruturas, o que parece ter posto fim à organização e ao conflito. Então, nós vamos ver aqui agora esse conflito, tá, que se teve na Europa, tá, que acabou durante entre o século XIX até a época que o século XX, tá? Então, foi um dos principais conflitos aqui que ele coloca, né, que acabou sendo o da Espanha, tá? Que acabou ocorrendo aqui por conta de grupos, né, por conta de diferentes origens étnicas, né, que acabaram sendo principalmente por conta da linguagem dessa população, que acabou sendo diferente, tá? Então, essa luta, né, pela independência política, né, ela dura há muito tempo, tá? Então, assim, houve um conflito, né, que os bascos, na verdade, ele correspondem a um grupo social de origem que acaba não sendo identificada, tá? Que foi chegada na época na Península Ibérica, tá? Alguns milhares de anos atrás. Em todo esse tempo, essas nações que estão subordinadas preservavam seus principais elementos culturais, tá? Que seriam a língua, né? Os costumes, as tradições. Então, a partir desse fato, foi criado um movimento, né, com ideias separatistas dominadas, que seria o ETA,
tá? Com o surgimento desse grupo, tiveram início, né, os atentados, sobretudo essas grandes autoridades. Então, assim, a Irlanda, né, e a Irlanda do Norte integra o Reino Unido. E por esse motivo, as decisões eram geradas em Londres. No caso da Irlanda, o que acontece é que a luta era entre os católicos e os protestantes, tá? No caso da Irlanda do Norte, o que acontece é que a luta entre eles, né, dos católicos, luta há pelo menos há mais de 30 anos, busca a unificação dessa República da Irlanda, né, que se opõe às tradições, né, que ocorrem dentro do próprio do seu próprio país aqui. Então, esses conflitos que se tinham, tá, gente? Que era do caso da Irlanda do Norte, que ela respondia pelo Reino Unido, né? Essas coisas. Foi se criado esse grupo aí, como eu tinha citado antes, do ETA, tá? Então, essas ações, elas acabam assim, não sendo justificadas, tá? Então, assim, há 40 anos, né, esse grupo terrorista que foi criado, né, ele buscava a independência política e territorial, tá? Então, por isso que existia, porque queriam unificar uma parte da Irlanda aí. Então, o povo basco, ele luta por um território que se encontra no nordeste da Espanha e no sudoeste da França. Durante algumas décadas, a atuação desses grupos, né, aproximadamente de milhares de pessoas foram assassinadas. Então, essas ações violentas desse grupo que foi criado na época, né, que seria o ETA, então eles distanciaram esses anseios separatistas, aquilo que eles achavam que ia unificar, eles aumentaram mais essa separação desses países, tá? Então, mesmo com a falta de apoio da opinião pública, os atentados eles acabaram continuando, tá? Sempre muito violentos, direcionados diretamente às autoridades, tá? Como policiais, jornalistas e outras coisas mais, entre outros grupos militares, tá? Essas ações elas acabam não sendo justificáveis, tá? Tendo em vista que a comunidade autônoma do País Basco tem privilégios, como de aplicar suas leis tributárias e também de recolher os impostos, tá? No caso de uma inserção do estudo do idioma basco no currículo escolar, além de ter representantes governamentais do parlamento e um presidente. Então, esses direitos, eles agradam a população, que vêm como suficientes e que respondem aos anseios desses bascos. Esse grupo ETA, ele ainda não se encontra satisfeito com os direitos conquistados, tá? Então, somente uma parte dessa população basca, ela oferece apoio à luta da independência. O ETA ele é o único grupo terrorista da Europa na atualidade, tá? Apesar desse fim dessas ações, desse grupo, né, que seria do IRA, que era da Irlanda do Norte, o ETA, ele ainda que enfraquecido, continua a promover alguns atentados dentro do próprio país, tá? Então, existe esse conflito, né, envolvendo, né, esse povo basco, né, exatamente eles buscam a independência, né, de boa parte da Espanha e da França, tá? Então, esse conflito, na verdade, ele acaba tendo uma imensidão, né, muito grande, né? Então, ele foi construído, na verdade, nessa organização armada aí, considerada por uns grupos, né, como terrorista, né, para tentar fazer essa independência, né, da Espanha que se tinha ali, tá, em solo em espanhol, embora dentro da Espanha, tá, que eles tinham esse grupo do qual eles tinham eles tinham a sua própria linguagem, né, a sua própria religião e as suas próprias características mesmo, tá. Então, assim, eles têm essa luta constante, dizem que esse grupo, né, foi destruído, mas ainda falam que existem pessoas que fazem parte desse grupo aí que seria do ETA, tá? Então, esses participantes, né, ativistas políticos, né, de ambos os lados, acabam tendo essa luta, né, uma organização, né, que se tem, envolvendo uma boa parte da população que busca essa independência dentro da Europa ali, dos países que se tem, tá? Dentro da França e dentro da Espanha, tá? Aqui nós vamos falar desses principais conflitos da Ásia, tá? Que a Ásia é o mais populoso e extenso continente, com mais de 44 milhões de quilômetros quadrados.
Apresenta uma grande diversidade étnica e em vários dos seus países os conflitos étnicos estão presentes. Tem a de Caxemira, que trata-se de um conflito étnico de longa data que se acirrou com o fim do domínio britânico sobre a região. Com a saída de tropas britânicas, veio à tona o conflito entre hindus e muçulmanos. De um conflito local passou a conflitos internacional envolvendo inicialmente os novos países formados com a independência Índia e Paquistão, e mais tarde da China. A divisão territorial herdada por imperialismo britânico não satisfez as aspirações do Paquistão, já que parte de Caxemira, que da maioria muçulmana, ficou sob o domínio da Índia. Já ocorreram 3 grandes conflitos. A Primeira Guerra Indo-Paquistanesa aconteceu em 1948 e terminou com a ONU, dividindo a região em 2 partes. O território de Azad e Caxemira para Paquistão e o restante para a Índia. O território de Jammu-Caxemira é o único estado indiano na maioria islâmica. A Segunda Guerra Indo-Paquistanesa ocorreu em agosto de 65, na região de Caxemira, motivada por hostilidades religiosas. Desta vez, a medição foi feita pelos soviéticos e 2 estados concordaram em retornar aos limites territoriais anteriores. A Terceira Guerra Indo-Paquistanesa ocorreu em 71, quando a porção oriental do Paquistão se tornou independente e deu origem a Bangladesh. A Índia acabou intervindo e a região de Caxemira foi palco. Peraí, que eu me perdi, gente, desculpa. Acabou sendo intervindo, né? E acabou sendo palco dos conflitos mais violentos que se tinha no continente asiático, tá? As tensões elas continuaram a crescer, em especial após os testes nucleares indianos, seguido pelo Paquistão. Os movimentos separatistas de Caxemira não têm posição unânime quanto ao futuro da região, pois alguns defendem a sua completa independência, enquanto outros acabam propondo anexá-la ao Paquistão, que gera maior instabilidade. Então esse foi um dos conflitos que se teve, tá, em Caxemira, que ela consiste em uma disputa territorial e religiosa que começou antes mesmo da Índia e o Paquistão tornarem-se independentes do Reino Unido, tá? Então essa região que também faz fronteira com a China, ela abrange, né, grandes nascentes que seria do rio Ganges aqui do Indo. Embora grande parte da sua extensão esteja situada entre as montanhas do Himalaia, possibilitando que apenas uma porcentagem dessas terras podem ser cultivadas em virtude da seca durante quase todo o ano. Então essas áreas elas são banhadas por esses rios, tá, que acabam sendo um grande desenvolvimento na agricultura, o que chama a atenção dessa parte desses países querendo conquistar esse território, tá? Então o Reino Unido, na época, ele perdeu o poder diante dos movimentos liderados, tá, na época pelo Gandhi e a Liga Muçulmana, que reivindicava a independência na época da Índia, tá? Então, esses 2 territórios eles eram controlados pelos britânicos, a União Indiana e a República Islâmica do Paquistão. Então, antes dessa independência, da fragmentação da Índia, essas áreas, né, eram governamentadas por um outro governo, tá? Então, com essas lutas pela emancipação, pelo parlamento britânico, elaborou um plano de divisão territorial que deixava a Caxemira livre para a adesão da Índia ou do Paquistão, tá? Então, assim, na época, o governo ele não realizou de imediato a anexação dos 2 países, mas os guerrilheiros, né, na época do Paquistão, tentaram assumir esse controle, o que acabou dando início a esse primeiro conflito entre Caxemira, tá? Então, esse embate ele acabou resultando na divisão de terras ao longo dessa linha de controle, tá? E o Paquistão assumiu um controle que se tinha desse território. E parte ocidental de Caxemira e pegou parte dessa parte ocidental aqui de Caxemira. A Índia ela ficou com o estado formado por a maior porção ali da Caxemira, tá? Então a China, que durante anos contestou esses limites com o território indiano, acabou fechando uma aliança com o Paquistão e assumiu o poder, tá? Então a Índia, na época, tentou recuperar esse trecho, né, que foi tomado, estimulando ainda mais as desavenças entre os paquistaneses, tá? Então, esse terceiro conflito, né, que houve, o governo indiano recuperou as áreas, né, mais produtivas e populosas, tá, com maior quantidade de população, com maior rendimento da agricultura, tá? Então, sobre essa intervenção, houve uma intervenção, né, da ONU, que houve o acordo, né,
que entre outras medidas, permitiu a libertação desses prisioneiros que tinham ficado presos por conta dessa nova divisão que se teve, desse novo... na época em que eles estavam, né, tomando conta desse território que eles falavam que era dele, acabaram sendo liberados, né, e essa guerra paquistanesa, houve uma nova limitação, né, de linha de controle. Então essas negociações elas permaneceram, né, até uma longa data, tá, quando alguns atentados e ameaças ameaça de retaliação entre a Índia e o Paquistão foram retomados, tá. Então a população de Caxemira, né, que pertence à Índia, a maioria acaba sendo muçulmana, sendo o único estado indiano em que os hindus estão em maior proporção, tá? Além disso, muitas dessas pessoas preferem a independência desses territórios, tá? Ou a adesão por parte do Paquistão por cultuar, né, essa crença de que o país deveria ser o lar dos muçulmanos, né, no sul, que seria aqui da Ásia. Então, existe uma instabilidade econômica, altos índices de desemprego, né, que agravaram esses conflitos dentro de Caxemira, tá? Existem os conflitos sociais, políticos e religiosos, tá, que acabam atenuando, uma vez que essas áreas indianas passou a sofrer atentados de militares muçulmanos e práticas violentas, tá, do próprio exército. Então, esses soldados islâmicos paquistaneses, eles atravessam as fronteiras para lutar contra o governo da Índia em Caxemira, tá? O Paquistão ainda acusa os indianos de recorrerem à tortura e assassinatos por retirar o direito da população de escolher através de plebiscito qual país deveria anexar a região de Caxemira ao seu território. Então havia esse conflito porque eles queriam impor a sua, como é que se diz, as suas doutrinas dentro dessa população. Então existe esse conflito entre o Paquistão e entre aqui a Índia por esse território, porque uma parte acaba sendo da religião aqui hindu, né, e a outra aqui que seria dos muçulmanos. Então existe esse conflito exatamente por conta da religião que se tem dentro desses países, tá? Então uma parte acredita que Caxemira é da Índia, outra fala que é do Paquistão. Então existe esse conflito ainda dentro aqui, tá? Existe esse conflito aqui também, dentro das Filipinas, tá? Que também é um conflito que existe lá, que seria desse continente da Ásia aqui, tá? Ó. País que ocupa um arquipélago com cerca de 300 mil quilômetros ao quadrado, onde em 2018 viviam mais de 105 milhões de pessoas. Diferentemente da Indonésia, nas Filipinas a população é predominantemente de católicos, e os muçulmanos se restringem a 5%, concentrada nas ilhas do sul do país. Os islâmicos chegou à região do século XVI com a expansão comercial dos árabes, mas a partir de 1521 grande parte das ilhas passou a ser colonizada por espanhóis, que introduziram religião católica e se tornaram dominantes. Desde 72, o ano da fundação da Frente Moro da Libertação Islâmica, a luta pela autonomia ao sul muçulmano já provocou mais de 120 mil mortes. Tá? Atualmente está na lista de organizações terroristas estrangeiras elaborada pelo governo. Peraí que eu me perdi de novo, gente, desculpa. Embora a autonomia da região tenha sido reconhecida pelo governo central em 89, há um tratado de paz tenha sido firmado a crise entre o governo e os rebeldes muçulmanos. Existe ainda uma insegurança da ideologia comunista que se espalhou por quase todo o país na última década. Existe esse conflito aqui também dentro da Síria, tá? Que em março de 2011, centenas de pessoas em várias cidades participaram de manifestações contra a prisão e tortura de alguns jovens e cidadãos de Dera que tinham pichado mensagens revolucionárias no muro da escola. As forças de segurança do governo entraram em choque com os ativistas, matando algum deles, o que elevou a tensão no país e colocou mais gente nas ruas, então pedindo a saída do ditador Bashar al-Assad. O pequeno levante evoluiu para uma guerra civil violenta entre os regimes totalitários e vários grupos de oposição seculares e islâmicos em diferentes regiões do país, provocando a desintegração política em diversas províncias e territórios autônomos controlados pelo governo central. O governo respondeu com maior repressão, levando a simpatizantes dos grupos antigovernamentistas a pegarem armas
e ampliou os conflitos em diversos pontos do país. Rapidamente, a guerra civil generalizou, com vários grupos rebeldes tomando o controle das cidades e povoados. Então, esse conflito que existe ali dentro da Síria, tá? É exatamente por conta de religião que é totalmente oposta ao que o presidente, né, ao que o governante de lá, ele opõe o que ele acha que é certo. Aqueles que não falam a mesma língua que ele, que seria, não acreditam na mesma religião que ele, que não seguem o que ele fala, acabam sendo mortos. Então tem que seguir o que ele fala, tá? Tem esses principais conflitos dentro da América, tá? O continente americano se estende por mais de 15 mil quilômetros no sentido norte-sul, desde a proximidade do Polo Norte até quase a Antártida. Ocupa uma área de mais de 42 milhões de quilômetros e é povoada a mais de 900 milhões de pessoas. Durante o processo de ocupação colonial europeia, a região sofreu um violento genocídio com a morte de milhões de indígenas que nela habitavam. Quase todas as minorias restantes foram confinadas em reserva depois que se formaram os estados nacionais. Por isso, são raros os países do continente onde as etnias autóctones são a maioria na população. As duas exceções mais importantes são a Bolívia e o Peru, que contam com elevadas parcelas de quichuás e aimarás. Os conflitos étnicos, embora existam no continente, não têm a mesma virulência que vimos em outras partes do mundo. Esses principais conflitos na América realmente são por conta de territórios, né, inclusive aqui dentro do Brasil, do qual existe os conflitos dessa população que são autóctones, que são populações já exatamente de alguns lugares, e que muitas vezes garimpeiros ou outras pessoas querem fazer a retirada dessa população para fazer a exploração de suas terras, tá? Então existe esse conflito, onde vários indígenas acabaram sendo mortos por conflitos, tentando lutar pelas suas próprias terras, tá? Mas em vista de outros países nem se compara a essa quantidade de mortes e de violência.